Olá, prosseguindo com as aulas de Geografia, meu nome é professor Alcides. Esta aula é uma aula para o sétimo ano C da EMEB doutora Mara Aparecida Alves da Silva Gomes, período vespertino. Hoje faremos correção das atividades propostas, tanto na primeira quanto na segunda semana, da apostila e do caderno, primeira, segunda e terceira semana. Bom, gente, vamos começar pela apostila, ok? Na apostila. Primeiro vamos falar sobre essa atividade de pesquisa. Vocês não necessariamente precisam desenhar um mapa do Brasil com os estados e com as regiões. A gente tem ele aqui, por exemplo. Esse aqui está bastante poluído. Dá para pegar outros mapas. Aí vocês podem copiar numa... Pessoal, uma das coisas que eu quero que fique claro para vocês é que quando eu peço os mapas, geralmente quando eu peço para vocês fazerem à mão, é muito mais para vocês conseguirem entender como está distribuído os estados dentro do nosso país e aonde eles estão localizados, porque a gente precisa ter esse tipo de informação, tá? Na cabeça. Bom, vocês vão pegar produtos, eu vou mostrar um aqui para vocês, ó. Esse aqui é um sabonete de coco. Vocês vão pegar uns 10 produtos desses e vão procurar na caixinha. Em algum lugar vai estar aonde está sediada a empresa. No caso desse sabão de coco aqui, é no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Então vocês vão pegar 10 produtos desses, vão olhar aonde ele foi produzido, anotar e vão marcar no mapa. Da mesma forma como está marcado aqui, mais ou menos como está marcado aqui, ó, a legenda no mapa. E aí, depois de marcar os 10 produtos aonde eles estão, vocês vão fazer um texto com a distribuição geográfica das indústrias que você pesquisou. Olha, lembra que a gente está trabalhando com industrialização, então vocês vão falar sobre que tipo de indústria é, né? E onde ela está localizada, em qual região, em qual cidade, em qual região. Bom, isso é no caderno. Aqui, vocês vão elaborar uma resposta em cima dessa obra de arte. Ela chama Os Operários, da pintora Tarsila do Amaral. É uma obra de 1933. E aí, na questão, é para você apontar aspectos sociais e econômicos de São Paulo, nesse período, que você pode identificar nessa pintura. E algumas das coisas que vocês podem notar aqui, então, é a diversidade de pessoas, por causa da migração, por causa, enfim, desses fatores que tornam o Brasil um país multiétnico, tá? E a urbanização e industrialização. Olha só, gente, você tem aqui as chaminés das fábricas, os prédios, né? Isso são elementos que você pode detectar nessa obra de arte. Tem outros também. Por favor, lembrando que todas essas atividades que vocês forem fazendo, batam foto para a gente fazer o acompanhamento, tá? Outra coisa, gente, como conselho pessoal, tentem estudar todas as matérias toda semana, durante o período de aulas, porque vocês e nós não estamos de férias. Os professores estão cumprindo home office. A gente está nessa atividade de aula por outras formas, por Facebook, por WhatsApp, por videoaula, para poder dar matéria suficiente, dar conteúdo suficiente para que vocês validem e passem de ano. Se vocês não conseguirem aprender o conteúdo, se vocês não tiverem o conteúdo dado e aprendido, não será possível aprovar vocês para o próximo ano, no caso de vocês para o oitavo. Então,
a gente vai ter que fazer isso de uma forma ou de outra. Para evitar que a gente faça reposições extremamente extensas, pegando final de semana, pegando período de férias, nós continuamos dando as matérias, tá? Continuamos fazendo acompanhamento de vocês, exatamente para que a gente não precise, a gente não tenha que tirar esse acúmulo tão grande que vai ficar quando as aulas se tornarem pós-pandemia. Portanto, se acostumem a estudar todos os dias no horário de aula, tá? Vai ser uma atividade que vocês vão perceber que vai, inclusive, ocupar parte do dia de vocês e vai deixar de lado um pouquinho do tédio que deve estar acontecendo por causa da quarentena. A outra coisa é que vocês não vão precisar fazer tudo correndo no final da quarentena. Porque se vocês deixarem acumular de todas as matérias, vai ficar muito difícil. Então, não façam isso, tá? Vamos continuar com as correções. Lembrando que é para enviar por e-mail, ou por Facebook, ou por WhatsApp, fotos com as respostas. Questão 2. Elabore um texto utilizando as fotografias a seguir e os termos. Interdependência entre lugares e cadeia produtiva. Pessoal, olha só. Interdependência entre lugares. Um lugar depende do outro. Cadeia produtiva é uma cadeia, uma linha, né, que tem uma ordem. O que é a cadeia produtiva? Isso é uma plataforma de petróleo que recolhe petróleo de... isso aqui é especificamente na bacia de Campos, tá, dessa foto. Mas é uma plataforma de petróleo que extrai petróleo do solo. No caso aqui, é uma plataforma em cima do mar. E aí desce até o fundo do mar, pega o leito lá embaixo, perfura mais ainda e retira o petróleo de lá. Daí, o petróleo vai para o navio petroleiro. Esse navio, ele não tem barris que são enchidos e colocados aqui dentro. Há um grande tanque dentro dele, e aí ele é enchido, e aí ele pega esse petróleo e leva para uma refinaria. Gente, inclusive é por isso que acabam, quando um navio desses, acontece algum acidente com ele, é um desastre enorme, porque ele é um navio tanque, vaza esse petróleo, e esse petróleo cria grandes manchas que matam a vida marinha, matam as aves, poluem a praia, né? Bom, a gente teve exemplos no Nordeste, a gente não sabe exatamente qual navio estava vazando petróleo, mas tinha algum navio vazando petróleo e poluindo as praias no Nordeste. O impacto ambiental é enorme. Aí esse petróleo vai parar nas refinarias. As refinarias transformam o petróleo em outros produtos. Gasolina, óleo diesel, aí diversas outras coisas são produzidas porque são derivados do petróleo. Por exemplo, plástico. Então, a garrafinha PET. Essa garrafinha PET. Ela é feita de plástico, tanto a tampa quanto a própria garrafa, e é um derivado do petróleo, né? E o isopor é derivado de petróleo. E depois que o petróleo é quebrado, é processado, ele vai ser transportado via oleoduto. Isso são canos de óleo para as distribuidoras que vão levar para os postos de abastecimento. A gente fala posto de gasolina, mas posto de gasolina está meio errado, porque o posto de gasolina não tem só gasolina. Ele é um posto de combustíveis. Ele tem etanol, né? Ele tem gás, ele tem óleo diesel. Vale lembrar também que o gás de cozinha também é derivado de petróleo. Então, o gás que a gente usa na nossa cozinha do botijão, ele é cheio com um dos derivados do petróleo. E aí depois do posto de combustível, aonde vai parar esse combustível? Ele vai abastecer os carros que vão ser usados no dia a dia. Então, o texto que vocês vão elaborar,
que vão usar esses dois termos, interdependência entre lugares e cadeia produtiva. Interdependência entre lugares é quando um lugar depende do outro, e cadeia produtiva é o que eu dei de exemplo daqui. Isso é uma cadeia de produção, né? Bom, aqui também ocorre, né, uma cadeia produtiva. Então, você tem o canavial, o cultivo de cana-de-açúcar, boia fria na lavoura de cana-de-açúcar, colhendo essa cana-de-açúcar, e aqui a produção de cana-de-açúcar no Brasil, que está concentrada no estado de São Paulo principalmente, olha, nem aparece o mapa direito do estado de São Paulo, de tão cheio que está aqui, mas ele pega outros estados também. Condições de trabalho. Vocês acham que as condições de trabalho são boas? O nome deles é boia fria, porque eles são pegos de madrugada nos lugares onde eles moram, enfim, um ponto de encontro. São todos levados de caminhão para cá, para a lavoura, trabalham o dia inteiro. São boias frias porque eles comem o almoço gelado. E aí eles voltam no final do dia à noite para casa, para serem pegos de manhã, de madrugada de novo. Se a gente considerar a riqueza do Brasil como quinto maior país e oitava maior economia do mundo, será que a gente está pagando bem para essas pessoas? Será que a vida delas, de acordo com o que elas ganham, dá para viver bem? Então, essa é a reflexão que a gente tem que fazer sobre as condições de trabalho dessas pessoas e quanto elas estão ganhando. Distribuição geográfica, olha aqui. Mato Grosso, São Paulo até desaparece, Paraná, Mato Grosso do Sul um pouco também. E o que a gente acaba tendo aqui? Um pouquinho no Nordeste, né, na costa nordestina, que exportou bastante também para fora. Que mais? Então, aqui, ó, Espírito Santo, né? Também tem um pouquinho de produção. E isso é mais uma cadeia produtiva, ó. Plantação, que serve de matéria-prima para a indústria que vai fazer tanto o álcool combustível quanto o açúcar, que vai ser exportado, vai ser vendido, vai ser consumido no mercado interno. Bom, aqui na 4, responda os itens conforme a interpretação das fotografias do mapa a seguir. Das fotografias e do mapa a seguir. São várias fotografias, tá? Então você tem aqui, ó, reflorestamento, fábrica de celulose e papel, gráfica que imprime livros e revistas e biblioteca. E o mapa vai mostrar as indústrias de papel e celulose distribuídas pelo Brasil. Tá vendo que na região norte, nordeste e centro-oeste quase não tem nada, está concentrada principalmente nos estados da região sudeste, tem um pouquinho aqui, né? E aí você tem um pouquinho no nordeste, mas principalmente concentrado na região sul e sudeste. Então vamos lá. Dá para perceber que isso é uma cadeia produtiva, gente? Ó, reflorestamento que vai fornecer madeira para a fábrica de celulose e papel, que vai fornecer papel para a gráfica, que vai fornecer livro e revista para a biblioteca. Bom, essa é a resposta da questão A. Existem relações entre os lugares representados nas fotos e a interdependência entre as diferentes regiões brasileiras? Justifique sua resposta. Tem. Essa é a cadeia que eu acabei de falar, né? Fornece madeira para a indústria de celulose. A fábrica de celulose fornece para gráfica. E a gráfica fornece tanto para a biblioteca quanto para livrarias, bancas de jornais, tá, gente? E aí, se você tem uma grande concentração de produção de papel aqui, isso quer dizer que essas regiões produzem e fornecem para todo o resto do país. Então, está concentrado principalmente aqui, no sudeste e no sul, e um pouquinho aqui no nordeste, na costa nordestina. Bom,
Na B, classifique os setores econômicos representados nas fotos em primário, secundário e terciário. Primário, gente, o reflorestamento. Aliás, esse negócio de reflorestamento, o que que significa isso? A fábrica de celulose e papel, ela utiliza a madeira como matéria-prima, madeira de árvore. Se ela só cortar as árvores, o que que vai acontecer com a floresta? Ela vai acabar. Cada vez você vai retirar mais árvores, vai acabar com mais florestas e elas não vão conseguir se recuperar. Então, o que que as pessoas fazem? Elas reflorestam, replantam as árvores. E você tem que pensar, lembra quando eu disse isso em aula? Você tem que pensar no desenvolvimento sustentável, você tem que pensar em quanto você vai desmatar em 20 anos, porque vai demorar 10, 20 anos, porque vai demorar isso para essa muda de planta, de árvore crescer. Quanto você tem que plantar delas para manter a sua produção, sem ter que desmatar mais? Você tem que pensar nessa matemática. Ah, eu vou desmatar tantos hectares. Eu tenho que replantar, em 10 anos, eu tenho que replantar pelo menos essa quantidade de hectares. Para daqui 10 anos, tudo isso ter se recuperado. Então você planta, na verdade, se possível, você planta mais do que o necessário. Porque eventualmente sua produção vai aumentar. Você pode ter tecnologias novas, mais demanda, né? mais necessidade de produzir, porque você vai vender mais. Então, tem que ser feita toda essa projeção para poder saber quanto você tem que replantar, se você está replantando o suficiente ou não. Bom, classifique os setores econômicos representados nas fotos em primário, secundário e terciário. Primário, aqui. Madeira. Certo? Matéria-prima. Para a indústria, para a fábrica, que é secundário. A fábrica é secundária. Né? E aí, você tem o terciário, que é a biblioteca, livraria, certo? Setor de serviços e de comércio. O setor secundário é a indústria. Então, a gente pode considerar que a gráfica também é secundário. Ele está pegando matéria-prima de outra indústria para fazer um produto. Ok? Quais são os tipos de trabalhadores que encontramos nos diferentes setores? De exemplos. Aqui a gente tem os operários, a gente tem um engenheiro ambiental, um engenheiro agrônomo. Aqui a gente tem os operários, a gente tem as pessoas que vão levar a matéria-prima, levar embora os produtos. Tem uma gama enorme de pessoas trabalhando aqui, além do engenheiro, né? Aqui também tem os operários, tem os técnicos, tem o pessoal da edição, tem vários tipos de trabalhadores aqui. E na biblioteca tem o bibliotecário, na livraria tem os vendedores, os estoquistas, enfim, tem muitos tipos de trabalhadores diferentes dentro dos mais diferentes setores. Bom, vamos lá, eu já falei aqui de estado, mas 3 estados brasileiros com grande produção de madeira para a indústria produtora de celulose e papel. Olha só, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aqui, Pernambuco, tá certo? 5. Produza um texto sobre a distribuição geográfica das matrículas do ensino superior, faculdades e universidades no Brasil, utilizando o mapa a seguir. A gente produz o texto pensando, fazendo uma comparação. Olha só a diferença de matrículas em São Paulo e na região sudeste, sul, com o resto do país. Olha aqui Roraima. Olha o Mato Grosso do Sul, Pará, Maranhão, o Piauí, o Ceará, o Amazonas, o Acre. Olha a diferença para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Olha a diferença de São Paulo para Alagoas, para o Sergipe, para Paraíba. Tá ok? É esse tipo de análise que a gente quer no texto. Outra coisa. Tá vendo? Isso aqui são anos diferentes, tá? Vermelhinho, 1988. O verdinho, 92. O amarelo, 98. E o laranja, 2003. Então, isso é um crescimento, ó. Tá vendo?
Então vamos lá. É possível dizer que a charge a seguir se refere ao tamanho da economia informal no Brasil? Justifique sua resposta. Gente, vocês lembram o que eu disse que é economia informal, né? Economia informal é quando a pessoa trabalha por conta sem pagar imposto. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha, que tem uma indústria, que tem uma loja, e se ela paga imposto, se ela regularizou a empresa dela, então ela não é da economia informal. Se ela abriu uma loja, mas não pagou os impostos, mandou abrir firma, se ela tem uma barraquinha de pipoca, de cachorro-quente, de bala, camelô, motorista de aplicativo, motorista de entrega de comida, todas as pessoas estão num serviço informal. Por quê? Porque elas são autônomas, né? São funcionários, são trabalhadores autônomos, eles podem ou não recolher imposto, e aí a gente precisa fazer um adendo para falar que imposto, o problema do Brasil não é imposto, porque tem países desenvolvidos que têm imposto até maior do que o Brasil, o problema não é esse. O problema do imposto é que o imposto não volta para a sociedade, então a gente paga muito imposto no Brasil. Se o imposto voltasse como benefício para as pessoas, não teria problema. A gente teria hospitais de primeira linha com vaga para todo mundo, a gente teria. Então, a gente teria ruas asfaltadas e bem feitas para aguentar qualquer tipo de intempérie. A gente teria serviços públicos com muita infraestrutura, sabe? Tudo seria muito diferente se os impostos públicos, em todos os âmbitos, voltassem como benefícios reais para as pessoas. Então, o problema não é ter imposto. O problema é o imposto ir e não voltar como benefício. Enfim, a charge, ela está mostrando, olha só, uma quantidade imensa de pessoas trabalhando na economia informal, que no caso são camelôs. Será que é assim mesmo? Será que tem tanta gente trabalhando como autônomo no Brasil? Vale a pena dar uma pesquisada, vale a pena dar uma lida no texto e vale a pena também pensar um pouquinho sobre eles. Né? Quantas pessoas você conhece que estão na economia informal? E aí a gente tem que parar para pensar que a pessoa que está vendendo salgadinho, a pessoa que está vendendo bolo, que está fazendo tricô ou bordando, a pessoa que está pegando o trabalho de uma outra empresa e está só fazendo em casa para a empresa, ela também está na economia informal. Ela também não recebe férias, não recebe 13º. Se for mandado embora, não vai receber indenização nenhuma. Essa é a questão. Se você não trabalha, você não ganha na economia informal. Então, uma pessoa que é trabalhador autônomo, um ambulante, né? O cara do shopping trem. Se ele fica doente de cama e não sai para trabalhar, ele não vai receber nada. Né? Não tem qualquer segurança para ele. Será que é tanta gente assim? Né? Justifica a resposta, gente. 7. Identifica a atividade representada pela foto a seguir e a atividade pertence a qual setor da economia? Bom, não é segredo que é uma lavoura, certo? É uma lavoura, portanto, ela pertence ao setor primário da economia. Questão 8. Comente a distribuição geográfica do rebanho bovino no território brasileiro a partir da interpretação do mapa a seguir. Olha só, a quantidade, a gente tem primeiro, a primeira interpretação que a gente pode fazer é que tem gado no país inteiro. Tá vendo? Todos os estados têm pelo menos um. Aqui é de 150 a 400, é o pequenininho. Então a maior concentração está acontecendo no centro-oeste, tá vendo? E é para exportação. A gente exporta muita carne bovina, suína e de aves para fora. 9. Dê sua opinião sobre a violência no campo no Brasil. Analise também a distribuição geográfica dos assassinatos de trabalhadores rurais conforme o mapa a seguir. Pessoal, uma das coisas mais complicadas no Brasil é a tal da reforma agrária. Porque quando o Brasil foi criado, ele foi dividido em capitanias hereditárias. Lembra? Era assim. Na verdade, não era tudo isso. O Brasil era mais ou menos aqui assim.
E aí eles dividiram com linhas, assim, cada uma das capitanias e deu para uma família cuidar. Então, eles tinham grandes extensões de terras. E hoje em dia não é tão diferente disso. As terras estão na mão de poucas empresas. Assim, é terra perder de vista, terra de você andar muito. Se você for a pé mais de um dia inteiro andando, e é tudo terra da mesma empresa. E a reforma agrária, ela quer fazer o quê? Ela quer repartir de novo a terra, porque tem muita gente que está sem terra para plantar e tem muita gente que está com terra, muita terra, e não usa para nada, né? Então, essa ideia da reforma agrária no Brasil, e vários países fizeram essa reforma agrária, é para tirar a mão da mão de poucas pessoas a maior parte das terras do Brasil, distribuir melhor elas para a gente ter produção. Porque o problema não é que tem uma pessoa que tem muita terra, é que essa pessoa que tem muita terra não está usando essa terra. A gente precisa que... e tem gente querendo usar. Então, a reforma agrária é importante nesse sentido. E o que acontece nessas regiões? Olha como é complicado aqui, ó. A maior parte dos assassinatos estão ocorrendo nessa região que a gente chama de fronteira agrícola, porque a gente plantava só mais ou menos aqui pela costa, São Paulo, costa nordestina, né? Costa do sudeste e do sul. Que eram regiões que você plantava e produzia mais. Plantar aqui nessa região era ruim, exatamente porque a produção era muito, muito baixa. Com a melhoria, com a biotecnologia, com a gente mudando geneticamente as plantas, com a gente atingindo um novo grau de tecnologia do maquinário, a gente conseguiu fazer a produção aumentar, inclusive quando você planta nessas regiões. E aí a gente começa a ter indústria agropecuária avançando aqui, até essa tal da fronteira agrícola. Por que fronteira agrícola? Porque aqui é a floresta amazônica. A gente começou a desmatar a floresta para poder plantar. Não só plantar, como extrair madeira de lei, etc. Só que tem pessoas que moram aqui. E essas pessoas, primeiro que algumas estão em reservas, são os indígenas em reservas, que são utilizadas as reservas não são só para os índios, elas também são utilizadas para proteger a fauna e a flora do local para não desaparecerem. Então, coloca os índios lá vira uma reserva e lá a gente protege a fauna e a flora. O que acontece? O pessoal invade as terras para extrair madeira, para desmatar e plantar. E é nessas horas, e eu não estou falando só de indígenas, mas existem pessoas nativas da região também, né, que não são indígenas, que são expulsas, são mortas, porque elas tentam lutar contra isso. Tentam lutar contra a extração ilegal de madeira, tentam lutar contra a tomada dessas terras para plantações de grandes fazendeiros, de grandes latifúndios. E aí a gente tem a história da Dorothy Stang, que é uma missionária americana que foi morta por um fazendeiro, a mando de um fazendeiro, né? É muito famoso aqui no Brasil e no mundo o caso dessa irmã Dorothy, porque ela era uma freira. Aqui na Amazônia, a gente tem os seringueiros na Amazônia, que tem também um caso muito famoso do seringueiro chamado Chico Mendes. Vocês podem, inclusive, dar uma pesquisada sobre ele para dar uma lida rápida, não tem nada demais, mas para aprender quem foi Chico Mendes, quem foi Dorothy Stang, digita Irmã Dorothy com TH, Dorothy, e procurem no Google para ter mais ou menos uma ideia de como tudo ocorreu. A gente pode falar disso também em outra aula, se vocês quiserem. Mas o importante é a gente ver essa distribuição geográfica, entender a violência no campo. Tá? Ocorre em todo o Brasil, mas está muito mais concentrada aqui. Bom, mencionar 3 funções do setor primário no Brasil. Produzir internamente comida para a gente, arroz, feijão, legume, verdura, a carne, né? Então, produzir para abastecer o mercado interno, produzir matéria-prima
para a indústria e produzir para exportação. A gente exporta também para fora. E por que o setor primário é cada vez mais moderno no Brasil? Por causa dos avanços na biotecnologia, a gente consegue fazer as frutas melhores, as legumes e verduras melhores, maiores, mais resistente à praga e ao clima. E também a gente tem um aumento tecnológico muito grande no maquinário, né? Em tudo que é usado para fazer a colheita, não é mais feita na enxada. E aí, 12, deu exemplo de relação entre os setores primário e secundário. Então, setor primário e secundário. A gente viu lá atrás, mas a gente pode falar petróleo que vira gasolina e álcool e gasolina e diesel que vai alimentar a outra parte da indústria. A fábrica de papel que é secundário, que recebe matéria-prima do reflorestamento, né? Próxima pergunta. 13. Mencione 3 problemas rurais que ocorrem no Brasil. Gente, então, problemas que a gente viu aqui. Quais são? Acho que o primeiro de tudo que a gente precisa falar é o que eu estava dizendo agora sobre a violência no campo, que é má distribuição de terras, lentidão na reforma agrária, e aí o êxodo rural, que são as pessoas que são expulsas das terras, de certa forma, porque elas não têm mais emprego, né? Então, antes o cara trabalhava na plantação, ele plantava lá na enxada, né? Ia lá com a enxada, arava a terra, quer preparar a terra para ser plantada, coloca as mudinhas, vai cuidando da plantação e aí vai jogando pesticida, vai cuidando de tudo para a plantação sair boa e depois faz a colheita. Agora, o que acontece? Passa um trator arando a terra e já jogando adubo atrás. Daí passa outro já colocando as mudinhas. Aí passa outro fazendo irrigação, jogando pesticida, jogando tudo. E aí passa esse mesmo maquinário depois fazendo já a colheita, e aí ele já corta tudo, joga nele, faz a separação, já joga tudo num saco. Para um lado, o saco com a sujeira, para o outro com os grãos. E aí ele não sabe operar esse maquinário. Ele perdeu o emprego, ele não tem onde trabalhar, ele acaba indo para a cidade. Então a gente chama isso de êxodo rural, que são as pessoas que estão saindo do campo para a cidade. Questão 14. Que atividade corresponde ao setor secundário da economia? Qual o percentual de trabalhadores empregados nesse setor? É a indústria, o setor secundário, e ela emprega 21% dos trabalhadores do Brasil. 15. O que é a indústria de bens de produção? Dê um exemplo. Indústria de bens de produção são bens que são usados pela própria indústria, por outra indústria. Então, por exemplo, uma empresa que pega o minério de ferro e produz ferro e aço. Ela produz esse bem de produção que vai ser usado por outras empresas para fazer um produto. Tá? Então, esse é um exemplo. 16. O que é a indústria de bens de consumo duráveis? Cite um exemplo. São bens que são sem data de validade para expirar, digamos assim. São bens duráveis, bens que duram. Um eletrodoméstico, por exemplo, né? É um bem de consumo durável. O não durável, né, que é a pergunta 17, o que é a indústria de bens de consumo não duráveis, são produtos que se degradam facilmente, que têm prazo de validade. Então, por exemplo, o sabão de coco que eu citei, o sabonete de coco, ele é um bem de consumo não durável, né? Ele vai acabar, ele vai vencer, ele vai ficar impróprio para consumo. Então, esses são os bens não duráveis. Comida, no geral. 18. Quais fatores favoreceram a concentração de indústrias em São Paulo a partir do final do século XIX? Então, gente, olha só. Perdão. São Paulo estava privilegiada nesse sentido. Por quê? Ela estava perto do Porto de Santos. Porto de Santos recebia imigrantes que funcionavam como força de trabalho. Funcionava também como uma forma de exportar os produtos, mandar para fora ou para outros lugares do país, receber matéria-prima
de fora do país. Estava ligado a rodovias que ligavam a outros estados, outras cidades, que também podia receber matéria-prima e enviar mercadoria. Então tinha ligação com os principais mercados. E tinha, em São Paulo, mão de obra barata através dos imigrantes, né? Então, foi uma quantidade de fatores que fez com que a concentração de indústrias fosse em São Paulo e não em outro lugar do país. A própria ideia de que São Paulo tem algo de diferente além disso, ela está errada. São Paulo, durante muito tempo, foi o foco da industrialização no país, mas isso não quer dizer que não existam indústrias em outros lugares do país. Tem, né? Olha, por que a industrialização cresceu a partir de 1930? Foi o declínio, gente, do café, né? Da economia do café. Então, os barões do café, as pessoas que tinham dinheiro, que estavam concentradas aqui em São Paulo, que também é um fator, né? Fator econômico de capital, elas começaram a investir o dinheiro que elas tinham, o capital que elas tinham, em indústrias. Então, por isso também que você teve uma industrialização a partir de 30. Pergunta 20. No que consistiu a política de substituição de importações? O que é isso, gente? Ó, tem produtos que o Brasil não produzia, então a gente comprava de fora. Essa política de substituição de importações era exatamente isso. Você produzia aqui ao invés de comprar de fora. Então você cria um incentivo para produzir esses produtos que não são produzidos no Brasil para não precisar comprar de fora. Porque você tem um negócio chamado balança comercial. E essa balança comercial, ela é nada mais, nada menos do que a soma de tudo que você vende para fora, ou seja, vende para outros países, menos tudo que você compra de fora. Se você tem um saldo positivo, quer dizer que está entrando dinheiro no país, mais dinheiro do que está saindo. Se você tem um saldo negativo, quer dizer que você está comprando mais, ou seja, está indo dinheiro seu embora, dinheiro do país embora, mais do que está entrando, né? Então, é bom ter um saldo positivo, porque você está acumulando riqueza dentro do país. 21. Quais empresas foram incentivadas a partir do governo de Juscelino Kubitschek na década de 50? Dê um exemplo. Foi a indústria. E aí, o maior exemplo que a gente pode dar foi a indústria de base primeiro, né? Ele fundou a Companhia Siderúrgica Nacional. Mas o maior exemplo que a gente tem são as indústrias de automóveis, né? Foi uma política rodoviarista que o Brasil adotou na década de 50, que é a política de colocar, de produzir em massa carros, né, veículos de rodas, e ao mesmo tempo ligar o país através de rodovias para os carros e caminhões poderem circular. 22. O que é a privatização? Privatização é quando uma empresa privada nacional ou internacional compra uma empresa que pertence ao Estado, pertence à prefeitura, ao governo do Estado ou ao governo federal. Aqui em São Paulo, a gente tinha, no estado de São Paulo, a gente tinha uma empresa chamada Telesp, que era a Telecomunicações de São Paulo. Ela controlava os telefones, né? E ela foi vendida para uma empresa espanhola chamada Telefônica, e se tornou o que a gente conhece hoje como Vivo. Na verdade, parte das instalações da Telesp foi dividida entre a Vivo, acho que a TIM. Então tem uma parte, mas a grande maior parte está na mão da Vivo. Tá? 23. Mencione alguns fatores que determinam a escolha de um lugar para a implantação de uma indústria. Olha só, incentivo fiscal. Então, a cidade oferece para ela não pagar imposto por X anos, doação do terreno para construir, ligação desse lugar rodoviária, marítima, enfim,
alguma ligação para matéria-prima ou para mercado externo, ou então acesso à mão de obra mais barata, né? Pessoas que vão receber menos para trabalhar. Então, tudo isso são fatores que podem determinar a escolha de um lugar para se colocar uma indústria. E a 24 é mais nesse sentido. Quais são as vantagens oferecidas por alguns estados e pequenos municípios do interior para atrair investimentos industriais? Então, você tem mão de obra barata, incentivo fiscal, doação de terreno, né? A prefeitura pode doar um terreno para uma empresa, porque aí ela vai se instalar lá, vai construir, vai pagar imposto, vai gerar emprego, né, para as pessoas. Então, é uma troca para ter a indústria lá produzindo. Então, faltou falar na 23, disponibilidade de capital também. Né? Tem que ter gente disposta a investir. 25, cite algumas importantes fontes de energia utilizadas no Brasil. Gente, a maior parte da energia utilizada no Brasil é energia elétrica através de hidrelétrica, 90% da produção. Mas a gente tem produção eólica, a gente usa o petróleo também. Então, a grande maioria é mesmo hidrelétrica. 26. Qual é o meio de transporte mais utilizado no Brasil? Quais são os problemas gerados por essa forma de transporte? A gente é transporte rodoviário, tá? Só que assim, quais são os problemas gerados por essa forma de transporte? É muito ineficiente. É muito caro e você transporta muito pouco em relação às outras formas. Que seria, por exemplo, trem, navio, né, por rio. O navio e o trem vão carregar muito, muito, muito mais matéria-prima, muito mais produto do que caminhão. Então é muito ineficiente. E é o que a gente usa. 27. Explique por que no século XIX o Brasil era considerado um arquipélago econômico. É porque o Brasil, no século XIX, exportava, por exemplo, algodão do Nordeste. E aqui do Sudeste, café também, para fora. Então a gente produzia em São Paulo, para fora. No Nordeste, nos estados do Nordeste, Pernambuco, enfim, Ceará, a gente produzia ali para fora. Não tinha ligação entre os dois estados. O Pernambuco e São Paulo, não tinha qualquer ligação entre os estados ou as regiões. E isso muda no 28. De que modo a industrialização organizou o espaço geográfico brasileiro? Criou uma interdependência. Então, os estados do Nordeste forneceram matéria-prima, forneceram e fornecem matéria-prima para a indústria que foi organizada no Sudeste, em São Paulo. Então, você começa a ter uma negociação, uma interdependência entre os estados. Por isso que, inclusive, quando o pessoal fala sobre desligar São Paulo do resto do Brasil, é muito complicado porque os outros estados fornecem tanto mão de obra quanto matéria-prima para São Paulo e também servem de mercado consumidor. A gente produz aqui no grande parque industrial de São Paulo e vende muito fácil para os outros estados. Então, você está separando São Paulo, você está tirando uma pecinha de um quebra-cabeça. E vai ficar incompleto para os dois. De que modo a industrialização organizou o espaço geográfico brasileiro? Eu já respondi isso falando da forma como existe essa interdependência. 29. Qual é o setor da economia responsável pela maior parte dos empregos no Brasil? Justifique. É o setor terciário. E é o comércio, prestação de serviço e banco, né? E aí o que acontece? 60% dos trabalhadores estão nesse setor da economia. Então, cite 3 atividades que integram o setor terciário da economia. Eu já citei comércio, bancos, prestação de serviços, tá? E 31. Qual o meio de transporte predominante no Brasil? Justifique sua resposta.
É o rodoviário e ele é responsável por praticamente 60% das cargas das transportadoras, né, das cargas transportadas no Brasil. 60% do que é transportado no Brasil de carga é feito através de rodovia. Tá? Tomando atitude. A partir da leitura do texto Petróleo Pré-Sal, você sabia? Comente as principais características das novas reservas de petróleo do Brasil. Dê a sua opinião. Se você estivesse no governo, como você utilizaria o dinheiro das vendas do petróleo pré-sal? Em que setores você iria investir? Essa é uma resposta pessoal. Bom, o petróleo ele se localiza em bacias sedimentares que estão cobertas pelo mar. Aquela plataforma que a gente viu na foto está fazendo isso. É uma plataforma flutuante, ela está flutuando em cima do mar, e aí sai a perfuração que vai extrair o petróleo lá de baixo, do leito do rio, e aí ele vai subir pelo cano até a plataforma. Bom, a gente tem, por exemplo, a Bacia de Campos e a Bacia de Santos dando petróleo desse pré-sal. E aí, o governo brasileiro, ele quer fazer a extração e quer separar uma parte dessa verba para ser investida em educação e saúde. Mas em que setores você iria investir esse dinheiro do pré-sal? É o que eu gostaria que vocês colocassem como resposta nesse tomando atitude. Como sempre, gente, olha aqui embaixo um vocabulário falando sobre superávit, PA, ocupada e agronegócio. São todos termos que são usados nos textos, né, na apostila. E eu pedi para vocês fazerem isso também. Tudo que vocês não entenderem, anotem, marquem, depois procurem no dicionário e anotem no caderno para montar um glossário, vocabulário. Porque tem muitos termos que, às vezes, por a gente não compreender direito o significado, o texto vira 2, 3, 4 vezes mais difícil. Tá? Vamos prosseguir agora para fazer a correção das questões do caderno. Ok? Vamos lá, então. Atividades corrigidas. Gente, vale a pena reforçar mais uma vez. Vocês têm que enviar para mim, conforme forem fazendo as atividades, enviar para mim pelo e-mail, que é esse aqui, ou pelo grupo do WhatsApp, ou por PM no WhatsApp também, não tem problema. Só lembra de identificar série e escola, nome, série e escola, ou pelo Facebook, tem página do Facebook, que vai ser postado esse vídeo, inclusive, página no Facebook do Sétimo C. Então, questão 1, o que são fontes de energia e quais são as fontes de energia usadas pelo Brasil? As fontes de energia, elas são recursos naturais ou artificiais utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. E o Brasil usa principalmente energia vinda das usinas hidrelétricas, que corresponde a mais ou menos 90% da energia elétrica utilizada no Brasil, mas também utiliza energia eólica e fotoelétrica, que fotoelétrica é energia solar. Energia eólica é energia do vento. Então, você tem grandes moinhos que captam aquele movimento cinético com as pás que transforma em energia elétrica. E você também utiliza o petróleo, né, o combustível fóssil, para alguns setores da indústria na verdade, para tudo, né? Porque ele vai alimentar os veículos. 2. Estudo de caso. Onde em Cajamar encontramos alta concentração de indústrias e serviços logísticos? Jordanésia. É Jordanésia que tem a Amazon e outros grandes centros de distribuição, tipo, acho que é a Saraiva, né? Está lá também, e outras grandes empresas. 3. Em sua opinião, por que esse distrito concentra uma quantidade tão grande de empresas? Cite exemplos do que você acha serem motivos para essa concentração. O exemplo que eu vou dar aqui, gente, é acesso fácil ao interior e à capital paulista. Então, está do ladinho da rodovia
E a rodovia leva facilmente tanto a São Paulo, a cidade de São Paulo e as regiões metropolitanas e outras regiões da região metropolitana de São Paulo, né? Santana de Parnaíba, Barueri fica muito acessível, Osasco. Você consegue distribuir para a região metropolitana de São Paulo e para o interior de São Paulo, muito fácil. Além disso, aquelas outras vantagens, né? Um custo menor do que você ter uma empresa, manter um centro de distribuição em São Paulo, tanto em questão de salário, em questão de tamanho também, se você tiver que instalar um centro de distribuição do tamanho do que a Amazon tem em Jordanésia, em São Paulo, vai ficar absurdamente mais caro. Porque o custo do metro quadrado em São Paulo é muito maior. Então, gente, é basicamente isso de questões, tá? Espero que vocês estejam fazendo. Espero que vocês estejam acompanhando as aulas. Eu gostaria de pedir novamente para que vocês concentrem durante a semana nos horários de aula de vocês, que no caso é à tarde. Não precisa ser 4, 5 horas, sabe? Vocês podem fazer pausas. Eu estou fazendo em formato de videoaula. Vocês podem pausar o vídeo, assistir um pedaço, depois voltar a assistir o outro, assistir um pouquinho, e se não estiverem entendendo direito, por não estarem lembrando, lê o texto enquanto está assistindo o vídeo, pausa um pouquinho, dá uma lida por cima. Porque a gente precisa que vocês mantenham os estudos em dia. Senão vai concentrar tudo para ser feito no final e vai ficar muito pesado para vocês. É isso, gente. Estudem, né? Vocês não estão de férias, nós não estamos de férias. Estudem para evitar que a gente reponha muitas aulas demais quando a gente voltar, tá bom? Eu fico por aqui desejando para vocês tudo de bom. Lavem as mãos, cuidem dos seus, tá? E até logo, até a próxima aula. Muito obrigado.